O passado completo do Flash chamativo foi revelado na nova versão do mangá de One Punch Man, muito mais interessante e muito mais violento do que antes, também explorando o culto de seguidores de God que estavam na Vila dos Ninjas. A parada ficou muito boa e nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que aconteceu para você conhecer toda a história do Flash nessa terceira versão do arco dos ninjas de One Punch Man. Então já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. E bora lá, galera, a história é narrada pelo próprio Flash, que fala que a Vila dos Ninjas era um lugar que servia para criar assassinos e reunia órfãos com menos de 17 anos, treinando eles para mandar eles pro submundo. Ele foi vendido para lá pelos pais dele quando ele tinha 5 anos de idade e até que eles recebessem permissão após se graduar era impossível sair da vila. Um dia lá tinha 72 horas e dessas 72 eles só podiam dormir 6 horas, a comida não tinha sabor e todo tipo de informação do mundo exterior era bloqueada. Todos os dias eram simplesmente sobre treinar sem parar técnicas de assassinato, eles eram vistos apenas como máquinas. Os alunos não podiam demonstrar nenhum tipo de sentimento e qualquer coisa do gênero seria reconhecida como fraqueza. Eles que tinham notas ou um desempenho mais baixo passavam por treinamentos mais difíceis ainda. Eles levavam todos os alunos até o limite, mas com cuidado para não quebrar eles, já que eles teriam uma fonte de renda e eram tratados como produtos, inclusive até mesmo dando para eles medicamento que tornaria impossível eles acabarem com a própria vida, provavelmente por algum tipo de bloqueio psicológico. O Flash comenta que em um determinado momento ele, por instinto mesmo, começou a fingir ser um fracasso, só para poder passar pelos treinamentos mais difíceis de todos, ou seja, o que ele queria era treinar mais pesado. Foi nessa época que ele conheceu o Sonic, que achou que o Flash precisava de algumas dicas de como usar lâminas. Eles começaram a conversar, apesar de que isso não era exatamente permitido. Como na época eles tinham um físico similar, eles se tornaram parceiros de treino para um poder adaptar e melhorar as habilidades do outro. O Flash disse que ele era grato por aquilo, justamente porque essas conversas com o Sonic, ter essa interação, basicamente foi a única coisa que impediu ele de ser completamente dominado por essa lavagem cerebral que eles faziam lá. Como os dois se classificavam naquela categoria de falhas, eles recebiam os treinamentos mais difíceis da vila, como tendo que escalar montanhas com cachoeiras, se meter no meio do fogo e até passar 720 horas dentro de uma floresta com bestas geneticamente modificadas. Apesar de que o Flash diz que eles mataram todas as criaturas na primeira noite e passaram o resto do tempo estudando. Inclusive, nesse momento a gente tem uma conversa bem interessante, porque o Sonic fala que como o Flash chegou lá criança, ele ainda tinha memórias do mundo exterior, e isso que fazia ele não perder a noção de quem que ele é. O Sonic, por outro lado, nasceu lá na vila e foi imediatamente colocado sobre esse treinamento específico dele. Ele nunca teve uma experiência do mundo normal e, segundo ele, pelo menos nunca conseguiram dominar ele com esses métodos da vila porque ele nasceu com um espírito indomável e aí por isso não daria para controlar ele. E é aqui que a gente vê de novo sobre o sonho do Sonic, em que ele tem um sonho de destruir esse sistema e poder criar órfãos como eles em situações diferentes dessa que eles vivem. Para isso ele vai ter que se tornar chefe da vila e ele vai espalhar por aí aquilo que ele realmente valoriza, o poder de viver a vida do jeito que você desejar. Ele pede ajuda do Flash para alcançar esse sonho. Porém, depois a gente corta essa cena e vê que vários anos se passaram. Com 16 anos de idade, as habilidades do Flash já tinham evoluído muito e sido reconhecidas pelos outros da vila. Ele já era o número 1 do ranking e o senso de justiça dele queimando cada vez mais forte. Ele sabia que aquilo lá estava errado. E aqui que a gente tem uma das cenas mais interessantes do capítulo, porque durante o exame de graduação do Flash, que seria tocar em um daqueles cubos de God para ver se ele é digno de se tornar um arauto, ele massacra todos os instrutores, todos os alunos, funcionários, todo mundo relacionado com a vila, menos o Sonic, que tinha passado mal e não estava lá. Esse ponto é muito interessante porque a gente vê que nessa sala do exame de graduação a gente tem algumas pinturas na parede. E se vocês repararem bem, tem uma em específico que parece muito com o Empty Void e logo do lado tem um tipo de ancião sentado em uma pedra, que provavelmente é uma analogia ao Empty Void ser o líder da Vila dos Ninjas, por isso que ele tá no meio, e aquele ancião do lado talvez seja uma forma de representar God. A maioria das pinturas parece muito mais algo genérico relacionado a ninjas e ninjas louvando outro ninja, coisas assim do gênero, mas ainda assim esse pequeno desenvolvimento que teve desse culto relacionado ao God que existia na Vila dos Ninjas foi muito interessante de se ver. Inclusive por toda a vestimenta e a atitude deles passar essa impressão de sociedade secreta. O Flash fala que um tempo depois, boatos sobre a associação de heróis chegaram até ele e ele decidiu trabalhar como um herói profissional. Ele ficou sabendo que o Sonic tinha começado a trabalhar como assassino e imaginou que foi a exposição repentina a esse mundo exterior que fez com que o Sonic não conseguisse seguir pelo exato caminho que ele estava imaginando. Bastante tempo se passou e o Flash nem sequer imaginava que o Sonic estava vivo. Inclusive nesse momento a gente vê que eles estão tendo essa conversa no quarto de Saitama enquanto o Flash conta a história da vida dele. Inclusive o Flash comenta que ele tinha envenenado o Sonic, tinha colocado veneno na sopa que ele tomou, só que como o Sonic ficou todo o tempo até o momento da graduação sempre nas piores colocações, ele foi submetido aos piores
piores treinamentos e desenvolveu resistência a veneno, o que simplesmente deixou ele com um mal-estar, mas o Blast até comenta que isso provavelmente foi a forma do Flash de livrar o Sonic. E basicamente essa foi toda a trajetória do Flash chamativo, desde entrando na Vila dos Ninjas, passar por todo o treinamento, conhecer o Sonic, massacrar a vila e entrar na Associação de Heróis. É bem parecido com a versão que a gente já teve antes, porém com algumas leves alterações, mas principalmente alguns detalhes a mais que são muito interessantes, como esse caso do culto a God que tinha na Vila dos Ninjas, que antes a gente sabia que existia, só que não tínhamos visto eles e nem nada do gênero. Aqui a gente viu a seleção da graduação, que é um detalhe muito interessante para esse capítulo e constrói mais todo o plot desse arco. E claro, se você não quiser ficar por fora do que vai acontecer no resto do arco, no caso dessa nova versão do arco, que é a que vai ficar valendo, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para apoiar. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.